Glória a Deus, glória a Deus. Cumprimento a igreja capaz do Senhor essa noite. Amém, irmãos? Deus fiel, Deus poderoso, né? Vamos prestar atenção na palavra agora, em nome de Jesus, porque Deus tem uma palavra para as nossas vidas, irmãos. Quero convidar toda a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor na Carta da Alegria. Abram aí, irmãos, na Carta da Alegria. A irmã Marina já me deu uma olhada aí, né? Qual é a Carta da Alegria, né, pastor? Alguém arrisca qual é a Carta da Alegria? Oi? Ixi, quase acerta, mas não é não. Carta da Alegria, irmãos, considerada a Carta da Alegria na Bíblia. Filipenses é considerada a Carta da Alegria, porque é ali que diz, né? Alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler apenas 2 versículos, e esses versículos são bem conhecidos. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses fica antes de Colossenses e depois de Efésios. Antes de Colossenses, depois de Efésios. Filipenses é a carta escrita pelo apóstolo Paulo quando estava numa prisão, e é considerada a Carta da Alegria. Glória a Deus. Todos acharam? Quem achou? Dar um glória a Deus aí, irmãos, em nome de Jesus. Os irmãos não estão presentes hoje, né? Mas o Espírito Santo de Deus se faz presente aqui neste lugar. Louvado é o nome do Senhor. Então vamos ler. A palavra de Deus diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Só até aí os irmãos já podem se sentar nessa noite, porque Deus tem uma palavra nas nossas vidas. Aqui essa carta começa dizendo, né? Este versículo começa dizendo: não estejais inquietos, algumas versões vai dizer, não estejais ansiosos por coisa alguma. E hoje essa palavra vai nos ensinar como vencer a inquietação e a ansiedade. São duas coisas que podem tomar conta da nossa mente e podem tomar conta dos nossos corações. A inquietação e a ansiedade, né? A ansiedade, alguns especialistas dizem que a ansiedade é o mal do século. Mas eu creio que nessa igreja não tem esse problema não, né? Acho que aqui não tem ninguém ansioso, né, irmãos? Mas, irmãos, é claro que nós sabemos que todos nós temos momentos de ansiedade, e tem pessoas, né, que já vivem ali ansiosas o tempo todo, né? Este pastor que vos fala aqui também, várias vezes eu me pego ali ansioso por alguma situação, preocupado com alguma coisa que pode acontecer, né? Preocupado com o dia de amanhã, nos pegamos também. Mas hoje nós vamos aprender como vencer a ansiedade, como vencer as preocupações, como vencer a inquietação da nossa alma, a inquietação da nossa mente. A ansiedade, irmãos, parece ser a epidemia silenciosa do nosso tempo. É algo que muitas vezes, né, é ali oculto, é silencioso, mas é considerado uma epidemia. A maioria das pessoas de hoje em dia, né, que sofrem com algum problema ali emocional, sentimental, algum problema ali na mente, na alma, este problema se chama ansiedade. Muitas vezes nós estamos ansiosos com o dia de amanhã, às vezes nós estamos ansiosos com alguma dívida que nós temos para pagar, por algum problema financeiro, às vezes uma expectativa ali de conseguir uma porta de emprego, às vezes uma expectativa ali, irmãos, de melhorar algo no nosso relacionamento, às vezes uma expectativa ali, irmãos, de algo no nosso trabalho. Todos nós podemos nos preocupar com alguma coisa. Às vezes é uma mãe que se preocupa com o filho, né? Às vezes é um esposo que se preocupa com a esposa, ou a esposa que se preocupa com o esposo. Então existem vários motivos para nos preocupar. Como Deus usou aqui também a Júlia nessa noite, né? Nós nos preocupamos também com a maldade neste mundo, nos preocupamos com a violência neste mundo, né? Quando um filho nosso sai, a gente já ora a Deus, para Deus
guardar, Deus proteger, porque a violência está cada vez maior, o pecado neste mundo está cada vez maior, mais agressivo, né? A Bíblia fala que de tanto aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar, mas o pecado está aumentando cada vez mais. Então são vários motivos para nos deixar ansiosos e vários motivos para nos deixar preocupados. Mas sabe, irmãos, essa carta aqui também, essa passagem, ela é um remédio para a ansiedade. E nós vamos aprender como administrar esse remédio da forma correta nas nossas vidas. Quem escreveu essa carta? Primeiro nós precisamos entender isso, né? Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele não estava passando um momento fácil na vida dele, não. Ele estava passando um momento difícil. Ele estava preso. E eu já falei aqui algumas vezes que a prisão que o apóstolo Paulo estava enfrentando não era uma prisão ali confortável, não era uma prisão que muitas vezes ali dá para encarar, né, com tranquilidade, que às vezes tem uma caminha ali, tem as comidas na hora certa, não. A prisão que o apóstolo Paulo estava enfrentando era chamada masmorra, era uma masmorra. Era um lugar escuro, era um lugar frio, era um lugar fedido, e as refeições, irmãos, era de vez em quando. Era uma refeição aqui, outra ali. O apóstolo Paulo, ele já chegou a enfrentar prisões onde ele não tinha nem como sentar e nem como se deitar. Muitas vezes, eu não sei se é o caso dessa prisão, né? Que a Bíblia não cita detalhes dessa prisão, mas segundo os estudiosos, essa prisão era um lugar horrível. E o apóstolo Paulo já chegou a enfrentar prisões onde ele teve que ficar ali, irmãos, acorrentado as mãos, acorrentado os pés. Tinha prisões que tinham ali dois buracos na parede, né? Onde a pessoa colocava ali os dois braços, e os dois braços era acorrentado. Acorrentava-se os pés também. Então essa pessoa acorrentada na parede, ela não tinha como se sentar, ela não tinha como se deitar. Passava por longos períodos de pé, em pé ali sofrendo. E eu não sei se os irmãos já observaram isso. Quando nós estamos nos movimentando, andando para lá e para cá, né, fazendo uma caminhada, nós não sentimos muitas dores, porque nós estamos nos movimentando. Agora experimenta ficar em pé num lugar só, 10 minutos que seja, então, experimenta ficar em pé, né? 10 minutos que seja, você vai começar a sentir dor em tudo quanto é lugar. Dor nos pés, dor no joelho, dor na coluna. Pastor aqui sente muita dor na coluna, irmãos. Estamos tratando, né? Cremos que Deus vai trazer a vitória, mas por enquanto eu sinto muita dor na coluna. Por isso que muitas vezes os irmãos até veem, né? Me movimento aqui um pouco, para não ficar só parado. E também, né, irmãos, para ficarmos mais à vontade. Então essa prisão que o apóstolo Paulo estava enfrentando, era uma prisão muito difícil. Mas mesmo dentro dessa prisão, como que ele começa essa carta, né? Esse capítulo aqui. Ele começa dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Veja que ele estava dando conselho para a igreja para se alegrar, mesmo passando dificuldades, irmãos. Ele dava este conselho. E outro conselho também que ele deu: não andeis preocupados com o dia de amanhã, não andeis ansiosos com coisa alguma. Jesus Cristo também já tinha falado isso. Jesus Cristo já tinha dito: vocês não devem se preocupar com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de se vestir. Aí Jesus começou a falar, né? Olha para as plantas, olha para os animais. As plantas não trabalham, não fiam, mas ainda assim eu cuido das plantas. Os animais, eles não juntam em celeiros, mas nunca falta o alimento dos animais. Olha os pássaros, não falta alimento para os pássaros também. Aí Jesus ele fala: assim como o Pai cuida das plantas, assim como o Pai cuida dos animais, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Então, irmãos, se Deus cuida até dos animais e das plantas que não trabalham, ainda mais eu e você que estamos trabalhando, fazendo a obra do Senhor e também trabalhando para colocar o alimento dentro de casa, irmãos. Aí Jesus ele contou o segredo. Vocês ficam preocupados muitas vezes com muitas coisas, até os ímpios têm esses sentimentos também, mas vocês não devem ser assim. Vocês devem buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas em vossas vidas. Ou seja, irmãos, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar,
nós podemos descansar nele. Ah, pastor, o senhor fala isso porque o senhor não conhece a minha situação, o senhor não sabe o que eu estou passando, mas eu estou dando o exemplo aqui, não é nem o meu, eu estou dando o exemplo do apóstolo Paulo, que estava numa masmorra, que estava numa cadeia, e mesmo assim, ele falou para os outros, não se preocupeis. Se ele falou para os outros não se preocuparem, é porque ele mesmo não estava preocupado. Ele estava naquela cadeia, mas não estava preocupado com o que ia acontecer com ele. Por quê, irmãos? Porque a vida dele já estava entregue ao Senhor. O apóstolo Paulo estava com seu corpo preso, mas a sua mente estava liberta. O corpo do apóstolo Paulo estava ali naquela cadeia, mas a mente dele, irmãos, estava em Cristo. Por isso que ele não temia nada. Por isso que nada abalava o apóstolo Paulo, irmãos. Por isso que ele não se preocupava com o que podia acontecer com ele naquele dia ou em outro dia também. Então, irmãos, mesmo que os nossos problemas muitas vezes nos deixam ansiosos, preocupados e até angustiados, nossa mente não tem que estar nos problemas. A nossa mente tem que estar em Cristo, porque é Ele que nos dá paz. Quantas vezes eu não acordo, geralmente nesse negócio de ansiedade, de preocupação, às vezes me pega logo na parte da manhã. Durante o dia eu fico tranquilo, mas quando eu acordo, muitas vezes eu já acordo assim preocupado com algo, ansioso, às vezes aquela agonia assim. Irmãos, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo assim, é ler um versículo, é orar, é falar com Deus, é colocar ali uma pregação, um ensino, uma oração, ficar ouvindo. Muitas vezes eu coloco ali o fone de ouvido para não incomodar ninguém, fico ouvindo. Irmãos, à medida que nós vamos conversando com Deus e ouvindo a voz de Deus, tudo aquilo vai caindo por terra. E a primeira coisa que eu lembro, o primeiro versículo que eu lembro, é o versículo que está na carta de Pedro, que fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele que tem cuidado de vós. E eu oro assim, falo, Senhor, vou lançar sobre ti toda a minha ansiedade, porque é o Senhor que cuida de mim. Tua palavra diz isso, que eu posso lançar sobre ti toda a minha ansiedade. Irmãos, e funciona, viu? Funciona, passa um pouquinho, já estou alegre, já estou feliz de novo, despreocupado, e começo ali a fazer alguma atividade. Quando é para fazer a obra, vou fazer a obra. Quando é para cuidar da minha casa, cuido da minha casa. Quando é para trabalhar, vou trabalhar, porque, irmãos, essa receita realmente funciona. Nós vamos analisar aqui essa receita, vamos começar a analisar essa receita, esse remédio, irmãos, contra a ansiedade. Primeira coisa que nós temos que aprender, decida não se inquietar, decida não ficar ansioso. Sabia que você pode decidir? A ansiedade é uma escolha, irmãos. Você pode escolher ficar ansioso, ou você pode escolher lançar suas ansiedades sobre Deus. Você pode escolher esquecer esse negócio de preocupação, esquecer esse negócio de ansiedade, irmãos. Sua mente não precisa estar no problema, sua mente precisa estar na palavra, irmãos, que é a palavra que nos garante a vitória. Preocupação resolve alguma coisa? Preocupação paga as contas? Paga, irmãos Marina. Se pagasse todas as nossas contas, estava tudo zerado, né? Se pagasse conta, todas as nossas contas já estava tudo zerado. Conta de água, de luz, já estava tudo pago. Mas não paga, irmãos. Preocupação, o nome já diz, pré-ocupar. Ou seja, se ocupar daquilo antecipadamente, daquilo que te preocupa, né? Antecipadamente. Ansiedade é a nossa mente andar mais rápido que a nossa vida. Aquilo que você está aguardando lá na frente, nem chegou ainda, mas a sua mente já está lá. Será como é que vai ser? Como que vai acontecer? Quando chegar o dia? Quando chegar o dia do concurso, né, Suzane? O dia do concurso, eu não sei nem que dia que é o dia do concurso da minha filha, mas a mente dela muitas vezes já pode estar lá preocupada. Será como vai ser a prova? Será como eu vou me sair na prova? Ou então a dívida do fim do mês, né? Essas dívidas do fim do mês, meu Deus do céu. Mas nem chegou ainda, mas sua mente já está lá. Mas sua mente não precisa estar lá, sua mente só precisa estar nas promessas do Senhor. Busque o reino de Deus, busque a sua justiça, e todas essas coisas aí, irmãos, Ele vai acrescentar na sua vida. A provisão de pagar as contas, irmãos, aquilo que muitas vezes machuca o seu emocional, o seu sentimental, preocupa a sua vida, Deus, Ele vai estar cuidando de tudo. Já teve dias na minha vida que foi assim, preocupado ali com uma situação, aí não tinha como eu resolver.
procurei de um lado, procurei de outro, faz uma ligação aqui, vai ali, não tinha como resolver. Aí sabe o que eu pensei? Já que não tem como resolver, vou colocar nas mãos de Deus. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente quebra a cabeça por todo lado. Aí quando a gente vê que não tem como resolver de jeito nenhum, é que a gente fala, vou entregar no Senhor. Vou entregar nas mãos do Senhor. Porque eu já tentei de tudo. Irmãos, a gente não precisa quebrar a cabeça. A gente não precisa sofrer. A gente não precisa ali fazer escolhas erradas antes de entregar nas mãos do Senhor, não, irmãos. A primeira coisa que nós temos que fazer já é entregar nas mãos de Deus. Várias vezes, quando eu converso de um projeto na minha vida, na vida da minha família, né? Converso ali com a minha família, primeira coisa que eu faço também, que eu falo para eles também é isso. Vamos colocar nas mãos de Deus, que Deus vai dar a direção, irmãos. E Deus dá mesmo. Quando chegar naquele dia, Deus ele vai te dar um escape. Talvez o escape não é da maneira que você pensou, mas Deus ele vai te dar um escape. Então, primeira coisa, decida não se inquietar. A Bíblia fala que nós podemos escolher os nossos pensamentos. A Bíblia fala, tudo aquilo que é bom, justo, agradável, de boa fama, digno de louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Pensar em coisas boas, pensar na palavra, meditar na palavra é isso, irmãos, é estar com a palavra na mente o tempo todo. Decida não se inquietar, não andeis inquietos, é um comando. A Bíblia fala, não andeis ansiosos, isso é um comando. Jesus está falando, não andeis ansiosos, está te dando uma ordem, um comando. Então, se Jesus está nos dando esse comando, é porque é possível. Jesus ele não vai te cobrar nada que não seja impossível para você. Quando Deus te cobra alguma coisa, é porque é possível você fazer. E quando não é possível para nós, é possível para Ele, porque para Ele não há nada impossível. Certa vez Pedro perguntou para Jesus, Senhor, Jesus estava falando ali, para ser salvo tem que me seguir, fazer isso, fazer aquilo. Aí Pedro ficou preocupado, falou, Senhor, então quem é que vai ser salvo? Como pode o homem ser salvo então, Senhor? Aí Jesus respondeu, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, porque para Deus não há nada impossível. Então nesse dia de hoje, não sei como você entrou aqui, mas nesse dia de hoje Deus está dando um comando, decida hoje não se inquietar, não fiqueis ansiosos com o dia de amanhã. Irmão, segunda receita desse remédio aqui transformador, transforme preocupação em oração. Troque a preocupação pela oração. Aí de repente você fala assim comigo, ou você pensa, pastor, mas eu acho tão difícil orar. Não sei se os irmãos acham difícil orar. Talvez você ache difícil orar. Sabe por que você acha difícil orar? Porque você não entendeu ainda o que é a oração. Irmão, sabe como que nós temos que encarar a oração? Nós temos que encarar a oração como a nossa respiração. Você sofre para respirar, irmãos? Você faz algum esforço para respirar? Não, né? Você apenas respira. Nós não fazemos esforço nenhum para respirar, a não ser que a pessoa esteja com algum problema respiratório, né? Com uma bronquite, com uma asma. Mas geralmente ninguém se esforça para respirar, a pessoa apenas respira. Então você não precisa se esforçar para orar, você precisa apenas orar. O problema é que às vezes nós achamos que orar é só quando nós colocamos o joelho no chão e passamos ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, meia hora que seja, 10 minutos. Não, irmãos. A Bíblia fala que nós temos que orar sem cessar. Então é orar o tempo todo. Você não respira o tempo todo? Da mesma maneira que você respira o tempo todo, você pode orar o tempo todo também. Porque o que é orar, irmãos? Orar é meditar, é focar em Deus, é pensar em Deus o tempo todo. Tinha uma música do irmão Lázaro, né, que o irmão Lázaro cantava. Pense em Jesus quando acordar, peça a Ele para te proteger. Pense, e também falava assim, né, pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Não era assim que falava a música do irmão Lázaro? Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Pense em Jesus quando acordar, pense nele quando ir para a escola, pense quando for trabalhar. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Quando eu era novo convertido, eu reparei isso. Eu reparei que quando eu me converti a Deus, os meus pensamentos mudaram. Eu ficava o tempo todo pensando em Jesus, pensando na igreja, pensando na palavra. Certa vez eu parei para reparar isso. Falei, meu Deus, eu passo o tempo todo pensando nas coisas espirituais.
É um versículo, é a palavra, é o dia dos cultos, é na igreja, é no pastor, é nos irmãos, o tempo todo ocupado com as coisas espirituais. Então isso é possível, irmãos, para todos nós, ficar meditando em Deus todo momento. Tem hora que eu estou andando na rua assim, né? Ou tem hora que eu estou fazendo alguma coisa, e às vezes, né, irmãos, eu falo o que eu não devo. Não sei se os irmãos têm esse problema, mas às vezes eu falo o que não devo. Aí na mesma hora que eu falo o que não devo, eu falo, oh meu Deus, me perdoa. Isso é uma oração. Você está pedindo perdão. No trânsito, às vezes, né? Às vezes você está dirigindo ali, aí entra um abençoado na sua frente, na mesma hora você lembra de Deus. Glória a Deus, né? No lugar de falar uma coisa mais difícil, né, irmãos? Então o que acontece, irmãos? Isso é uma oração. Porque quando eu falo algo que eu não devo falar, eu peço perdão ao Senhor. Deus me perdoe. Está orando. Quando você fala, Deus me ajude, você está ali precisando de algum socorro de Deus, fala, Deus me ajude. Isso é uma oração. Quando você fala com Deus, Deus me mostre o caminho certo, você está orando. Deus me ajude a resolver esse problema. Tudo isso é uma oração. Então orar é conversar com Deus também em pensamentos. Conversar com Deus com o coração. Às vezes nós estamos assim passando situações tão difíceis que até para sair palavras são difíceis. Mas irmãos, nós oramos também com o coração e com os nossos sentimentos dentro de nós também. É claro que você vai ter os seus momentos, que você vai estar ali no seu particular, no seu quarto secreto, nos seus devocionais com Deus. Mas para orar, irmãos, não precisa de momento e nem de lugar específico. Você pode orar sem cessar, assim como você respira sem cessar também. Então troque o círculo vicioso da preocupação pelo círculo virtuoso da oração. Existe algo que é o círculo vicioso. São aquelas manias velhas que a gente tem, né? Alguma coisa ali de errado que muitas vezes nós carregamos dentro de nós. Se preocupar demais, irmãos, ou então muitas vezes arrumar confusão demais, são círculos viciosos. Nós não precisamos praticar esses círculos viciosos. Nós podemos praticar círculos virtuosos, com virtudes, com qualidade. E a oração é um desses círculos virtuosos. Outra coisa que nós podemos fazer também, adicione gratidão às suas orações. Porque não é só orar. Muitas vezes as nossas orações podem se transformar em reclamações. Às vezes nós podemos chegar diante de Deus e falar, ah Deus, me ajude nisso, minha vida está assim, minha vida está assada, ah Senhor, só está acontecendo coisas ruins na minha vida. Isso não é mais uma oração, isso é reclamação. Porque oração também envolve adoração. E além de adoração, envolve reconhecimento, envolve dependência, mas envolve também gratidão. Como está sendo as nossas orações, irmãos? Com gratidão ou com reclamação? Temos que adicionar a gratidão, porque a Bíblia fala que nós temos que chegar diante de Deus com as nossas súplicas, com as nossas petições, mas com ações de graças. E o nome já diz, ações de graças. Ações, irmãos, são também atitudes. Ações não são só palavras. Ah, Senhor, sou grato ao Senhor, eu te agradeço muito, eu sou muito grato a Deus. Irmãos, eu já ouvi muitas vidas que falam que são gratas a Deus. Eu sou muito grato a Deus, mas não piso o pé na igreja. Que gratidão é essa, irmãos? Porque quem é grato quer ir para a casa de adoração, adorar o Senhor. Já ouvi muitas vezes. Ah, eu sou muito grato a Deus. É grato a Deus, por que não serve a Ele então? É grato a Deus, por que não adora a Ele? É grato a Deus, por que não tira um período para ir na igreja adorar o Senhor? Que gratidão é essa? Ações de graça são também com atitudes e não somente com palavras, irmãos. Outra receita desse remédio maravilhoso, irmãos. Receba a paz de Deus. A Bíblia fala que existe a paz de Deus. E a Bíblia diz, e a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Receber a paz de Deus. Você já reparou que não é a nossa paz? A Bíblia está falando da paz de Deus. A paz de Deus, que guarda as nossas emoções, os nossos sentimentos, é a própria paz dele. Ou seja, Deus, ele pega a paz dele e transfere para nós. É por isso, irmãos, que é possível. Você pode estar passando a situação mais difícil da sua vida.
mas se você receber a paz de Deus, você vai conseguir superar, porque não é aquela paz que depende das circunstâncias, é a própria paz do nosso Deus que vai estar dentro de você, irmãos. Então receba a paz de Deus. O resultado direto não é a solução imediata dos problemas, mas é a paz de Deus. Ou seja, talvez os problemas não vão estar sendo resolvidos naquela mesma hora, mas na mesma hora você pode receber a paz de Deus na sua vida, irmãos. Quem quer receber a paz de Deus aí na sua vida, irmãos? Dá um glória ao Senhor nessa noite. A paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Por isso que muitas vezes, quando a nossa irmã Natália estava passando por um problema bem sério, mas já estava buscando ao Senhor, né? Às vezes estava passando ali uma chateação, uma angústia, mas já estava buscando ao Senhor. Aí quando as pessoas olhavam para a irmã Natália, ela estava dando as risadas dela, né? Estava dando aquela risada que é maravilhosa, que alegra todo mundo. Aí, ó, essa risada aí. E a pessoa pensa, como é que essa irmã pode estar rindo, sendo que ela está passando essa tribulação? É a paz de Deus, irmãos, que excede todo o entendimento. Ou seja, as pessoas não entendem. Nem nós mesmos entendemos, muito mais as pessoas vão entender, né? As pessoas vão olhar para você e falar, como é que aquela serva do Senhor continua adorando a Deus? Como é que aquele servo ainda continua buscando a Deus, mesmo passando tantos problemas? É porque essa paz de Deus ninguém realmente consegue entender, irmãos. A última receita, a última parte dessa receita, irmãos, é experimente a proteção. Experimente a proteção de Deus. A palavra de Deus fala que Ele vai guardar o nosso interior. Ele vai guardar a nossa mente, Ele vai guardar o nosso coração em Cristo Jesus. Você sabe o que é paz? Ah, pastor, paz é uma tranquilidade. Paz é quando está tudo em silêncio. Não. Paz na Bíblia, paz no conceito bíblico é ausência de conflitos interiores. Não é conflitos exteriores. Porque às vezes você pensa isso. Ah, paz é quando está tudo quieto. Quando meus filhos não estão lá em casa é uma paz que fica tudo quietinho. Não, irmãos, isso não é paz, isso é apenas silêncio, né? Paz é ausência de conflitos interiores. Ou seja, o mundo pode estar pegando fogo, mas você vai estar olhando para os céus e dando glória ao Senhor, porque dentro de você, você vai estar sentindo essa paz. Talvez o seu saldo lá no banco está negativo, está no vermelho, mas você vai estar sentindo a paz de Deus, porque Ele é que cuida de você. E no momento certo, Ele vai te dar a provisão também. Talvez o casamento está meio atribulado, mas você vai orar ao Senhor, você vai receber de Deus a proteção do Senhor, e Ele vai guardar os seus sentimentos, Ele vai guardar o seu coração, irmãos. E só para concluir essa palavra de hoje, né, que é a palavra rápida, mas que nos ensina muito, Jesus, Ele é a fonte da paz que precisamos. Muitas vezes nós vamos buscar socorro no homem, às vezes esperamos ali um consolo, né, da parte do homem. Às vezes esperamos ali um abraço que nunca vem. Às vezes esperamos uma palavra que nunca vem. Às vezes esperamos ali um conselho, um aconselhamento. Às vezes esperamos ali uma companhia que nunca chega. Porque muitas vezes estamos esperando no lugar errado e buscando no lugar errado. Tem pessoas que buscam ajuda no Egito, no mundão. Às vezes tem pessoas que ouvem conselhos do ímpio, e aí a vida fica mais atribulada do que já estava, porque Jesus, Ele é a paz, Ele é a fonte da paz que todos nós precisamos, irmãos. Então nessa noite de hoje eu quero te convidar para se colocar de pé, que nós vamos estar agradecendo a Deus, porque eu creio que nessa noite Jesus, Ele te ensinou. Você vai decidir não se preocupar, você vai decidir não se quietar, você vai transformar a preocupação em oração, você vai adicionar gratidão na sua oração, você vai ter um coração grato, você vai receber a paz de Deus e você vai experimentar da proteção do Senhor nessa noite de hoje, irmãos. Estenda suas mãos, vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, a Tua palavra falou, meu Deus, nessa noite, de uma maneira simples, meu Deus, porque nós não precisamos aqui de performance humanas,
Nós só precisamos, meu Pai, estar atentos à Tua palavra e receber pela fé a palavra que em nós foi implantada, meu Deus. Quero profetizar nas nossas vidas nessa noite de hoje, meu Deus, porque nós temos muitas preocupações com o dia de amanhã, com o futuro, com os nossos filhos, com os nossos familiares, Pai, com a nossa vida financeira, mas nessa noite de hoje, meu Pai, nós queremos receber da sua tranquilidade, nós queremos receber da sua paz, queremos receber da tua proteção, Pai, porque assim nós vamos estar orando ao Senhor com o nosso coração grato nessa noite, meu Pai. Quero abençoar a vida de todos que estiveram aqui nessa noite, meu Deus. Sabemos que alguns irmãos não puderam vir hoje, outros não viram por outros motivos, Pai, mas quem veio nessa noite, Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor coloque a paz no coração e na mente de cada um. Todos aqueles que prestaram atenção nessa palavra, Pai, que receba da vitória que vem da parte do Senhor, é o que eu te peço nessa noite e desde já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e graças a Deus. E quem crê e puder aplaudir o Senhor nessa noite, porque é o nosso Deus que merece toda honra, toda glória e toda